A presente revisão orçamental prevê um reforço de 23,9 milhões de euros, passando o orçamento atual de 257,4 milhões de euros para uma dotação final de 281,3 milhões de euros, ou seja, mais 9,3% do que o orçamento inicial. Pese embora a inscrição do saldo de gerência de 2017 tenha ascendido a 88,4 milhões de euros, o orçamento da receita aumenta apenas 23,9 milhões de euros. Verifica-se desta forma que apenas 27% do saldo de gerência é utilizado no reforço do orçamento, tendo os restantes 73% contribuído para a revisão da receita em baixa. Da redução de dotação de ativos financeiros, por se ter decidido reservar para uma melhor oportunidade de mercado a venda quer das ações do MAP, ativo que o município continua a considerar como não estratégico, quer das unidades de participação que o município do Porto tem no Fundo de Investimento Imobiliário Porto Douro. E ainda por o município ter decidido não se justificar reduzir, nesta altura, o capital social da empresa municipal Águas do Porto. De ajustamentos às comparticipações de candidaturas e fundos comunitários, motivadas por atrasos na sua aprovação por parte dos respectivos programas. Da inscrição em ativos financeiros do valor a receber pelas unidades de participação detidas no Fundo Porto Novo, Fundo de Investimento Imobiliário fechado em liquidação. Da inscrição da receita gerada com a operação da gestão do Parque de Estacionamento da Alfândega. Em termos globais, o orçamento da receita corrente reduz 2,6 milhões de euros, menos 1,5%, e o orçamento das receitas de capital cresce 26,5 milhões de euros, mais 32%. Contribuem para o aumento das despesas de capital os reforços das aquisições de bens de capital por efeito do aumento do contrato de prestação de serviços com a Domus Social, nomeadamente para as intervenções em espaços municipais, do aumento das dotações em terrenos e aquisições de habitações para o exercício de direitos de preferência, em equipamentos de socorro e de segurança rodoviária e para a aquisição de software e equipamento informático, e os reforços das transferências de capital, com o aumento da dotação para as freguesias no âmbito do orçamento colaborativo, também conhecido por desafios do Porto Local. A revisão orçamental aqui em apreciação preserva os ativos municipais, reforça o investimento em diferentes áreas com particular relevância no exercício do direito de preferência e na aquisição de terrenos, permite aumentar os apoios à coesão social, apoiar e consolidar a programação cultural e, não menos importante, dotar os serviços municipais dos recursos adequados ao exercício das suas competências. O orçamento para 2018, como na altura, em dezembro, tivemos aqui a oportunidade de dizer, tinha um conjunto de falsidades. Ou seja, tinha inscrito um conjunto de verbas do ponto de vista da receita para justificar despesa, mas que sabia que iam ser verbas que depois não se concretizavam. Eu lembro-me de ter dito aqui que o Sr. Presidente iria vender por uma pipa de massa, acho que foi a expressão que eu na altura utilizei, as ações do mercado abastecedor do Porto. O Sr. Presidente dizia que sim, que aquilo valia, e passado alguns meses o mercado não justifica essa venda. Não, o que não justifica é que agora venha um saldo de gerência que permite suprir a inscrição dessa verba, que era uma inscrição artificial no orçamento, ou a alteração do capital das águas do Porto, que também passaria para aqui, ou a venda das ações do Fundo Porto Douro. E já agora, quando falo neste Fundo Porto Douro, gostaria de perguntar qual é a situação. Uma outra constatação passa pela significativa redução de importante fonte de financiamento, que são os fundos estruturais. O Sr. Presidente disse, lendo a informação que nos foi distribuída, que essa redução se deve a atrasos na análise das candidaturas e dos projetos. E aquilo que eu gostava de saber é o que é atraso nas candidaturas, na apreciação das candidaturas, e o que é atraso na execução. O que eu gostava de saber, e a informação que tenha, que a proposta passava pelo Parque da Alfândega passar a albergar um conjunto de autocarros de turismo, que eventualmente se traduziriam nesta verba adicional dos 192 mil euros, mas que não foi votada na Câmara e que estará em rediscussão ou em repreciação. Eu gostava de confirmar se é assim verdade ou não. Quando diz que são falsidades, não são falsidades. De facto, todos nós sabemos que a dificuldade que temos, todos os municípios têm, isso já foi inclusivamente abordado na discussão da Lei de Orçamento, como sabe, no ano passado, espero que este ano finalmente seja reconvertido, é a impossibilidade que existe de fazer transitar os saldos previsíveis na composição do orçamento. Este é um assunto que todos nós conhecemos, mas não há falsidade, porque, olha, relativamente
Posso lhe dizer uma coisa relativamente ao MAP, que é talvez o assunto que mais interessa, porque repetidamente se tem referido a esta matéria. Queria dizer o seguinte: se o município do Porto tivesse a possibilidade de adquirir as ações dos outros acionistas pelo preço a que nós estamos a quantificar a venda, nós adquiríamos e era bom negócio. Da mesma maneira, entendemos que não é um ativo estratégico que podemos vender. A situação atual é que nos parece uma atitude um pouco, se quiser, um equilíbrio um pouco desinteressante. Quanto àquilo que resulta das águas do Porto, é uma decisão política. Portanto, nós entendemos não distribuir dividendos, porque não faz muito sentido estarmos a pagar impostos sobre os dividendos. Se necessitássemos dessa verba, poderíamos reduzir. Mas a redução de capital é a mesma coisa, como sabe, não é? Portanto, já houve casos, não sei se no seu tempo, mas tem havido casos em que se tem reduzido o capital de empresas municipais, como alternativa até à distribuição de dividendos. Nós consideramos que neste momento não era necessário. Quanto às candidaturas, sim, de facto, o que é que acontece? Algumas das candidaturas tiveram reprogramação. Uma delas, o bilhão, pelas razões que o senhor deputado conhece. Ou seja, aquilo que aconteceu relativamente, nomeadamente ao visto Tribunal de Contas, levou a um determinado atraso e, portanto, elas, com certeza que não houve nenhuma negligência, também relativamente ao terminal intermodal. Mas, para lhe poder dizer, no fundo, não há nenhuma derrapagem em termos das nossas expectativas. Aquilo que acontece é, de facto, alguns destes projetos entraram mais tarde por razões que são públicas e notórias. É nossa pretensão, da mesma maneira que conseguimos, com algum sucesso, a nosso ver, resolver algumas das questões relativamente aos Oponopof e relativamente aos tuk-tuk, como sabe, que conseguimos implementar uma medida que teve 2 discussões públicas, mas conseguimos, com os operadores, apesar de tudo, uma situação mais ou menos consensual, e diminuir-se a pressão de determinadas zonas da cidade. Nós hoje verificamos que a grande pressão que nós temos, nomeadamente na Mousinho da Silveira, resulta destes transportes de passageiros ocasionais, que, não tendo local para parar ou para estacionar, resolvem andar a circular na cidade a velocidades muito lentas, com frequências muito elevadas. E, portanto, temos aqui, de facto, um problema grande. Foi nesse sentido que se imaginou e que se pensou que o Parque da Alfândega poderia servir como rebatimento, não prejudicando naturalmente os moradores, nem prejudicando, como calculará, os avançados. É daquelas matérias em que é bom que as forças políticas tenham entendimento antes de nos precipitarmos para uma discussão pública sobre o assunto. A bancada do Partido Socialista vai votar contra a primeira revisão orçamental, em consonância com a posição tomada pelos seus vereadores no Executivo Municipal, por 2 razões principais. A primeira tem a ver com a substância da própria revisão orçamental. O que esta revisão orçamental reflete, ao incorporar no saldo de gerência transitado do exercício anterior de 88,4 milhões de euros, com efeito líquido na receita total de apenas 23,9 milhões de euros, é um desvio na casa de 25% na receita inicialmente estimada, em dezembro do ano passado, a quando da apresentação do orçamento para 2018, o que, convenhamos, deve ser considerado como um erro grosseiro de estimativa. A segunda razão, de natureza sobretudo política, tem a ver com a estratégia do município em relação à habitação, sobretudo para a classe média e para os jovens. É certo que esta revisão orçamental canaliza 13,2 milhões de euros para a Domus Social, referindo, entre outros, à aquisição de terrenos e habitações no âmbito do exercício dos direitos de preferência. Como sabemos, sobretudo no centro da cidade, é difícil adquirir prédios a menos de 1.000 euros o metro quadrado. E se lhe somarmos o custo da reabilitação, que com a subida do preço da construção ronda hoje também os 1.000 euros metros quadrado e com os demais custos, o município dificilmente recuperará habitação a menos de 2.000 a 2.500 euros o metro quadrado, o que para yields de 5%, razoáveis para o atual mercado de arrendamento no Porto, conduzirá, por exemplo, e para um T1 de 60 metros quadrados, a uma renda entre os 500 e os 625 euros. Para um T2 de 80 metros quadrados, entre 665 e 835 euros. E para um T3 de 100 metros quadrados, entre 830 e 1.040 euros, portanto, renda mensal. Ora, estes montantes não são incomportáveis para a média dos portuenses, a não ser que obtenham uma qualquer e forte subsidiação. Pela nossa parte, entendemos e reafirmamos que a Câmara Municipal do Porto tem competências, poderes e meios para pôr em andamento uma oferta substancial e qualificada de habitação para os jovens portuenses e para a sua classe média,
não havendo razão para a inação atual, e também por isto, ou sobretudo por isto, votamos contra esta revisão orçamental. Quanto à questão dos erros grosseiros, os senhores, o Partido Socialista prometeu, quando fosse governo, havia de permitir que os saldos de gerência pudessem ser incorporados na feitura dos orçamentos. Ora, fizeram de facto uma alteração à lei, mas apenas deixaram uma parte disso resolvida e não resolveram o resto. Portanto, uma daquelas promessas não cumpridas e, portanto, não houve erros grosseiros nenhuns. Aquilo que houve, naturalmente, como já foi explicado, é a feitura de um orçamento. Durante 4 anos foi feito assim com o Partido Socialista. Durante esses 4 anos, não sei se o Sr. Deputado estava cá, não me lembro do Partido Socialista dizer o contrário. Devo dizer que fico muito satisfeito que o Partido Socialista não se reveja também no exercício do direito de preferência, porque finalmente começamos a perceber que, ao contrário do que diz o Sr. Vereador Manuel Pizarro, a iniciativa não foi do Partido Socialista, foi minha. Finalmente faz-se luz. É que nós tivemos 1 ano desde as eleições a ouvir que a iniciativa do exercício do direito de preferência era do Partido Socialista. Finalmente, Sr. Deputado, muito obrigado. Finalmente confessa a verdade. Confessou a verdade. Disse aqui que é uma má iniciativa, ou seja, não é uma iniciativa do Partido Socialista. Tem toda a razão. Não foi. Foi isso que o senhor disse, e disse que achava mal, e disse porquê? Porque disse que estamos a comprar caro. Eu até compreendo o argumento do senhor vereador do PSD, que está aqui, não pode falar hoje, mas está aqui o PSD. Compreendo, porque de facto, em rigor, o PSD foi sempre contra. Porquê é que nós exercemos os direitos de preferência no centro histórico? Porque o senhor deputado imagina que nós temos terrenos no centro histórico, onde nós poderíamos construir habitação. Sucede que nós não temos esses terrenos no centro histórico. Sucede até que um dos terrenos no centro histórico que o PS propôs que a Câmara comprasse, veja bem, exigiu quase, era do Colégio Almeida Garrett. Sabe qual era o preço? Tem ideia? Fez a ideia do yield? Propuseram. Eu disse que não, que achava caro. Mas sabe quais são as casas do centro histórico que nós estamos preferencialmente a tentar adquirir? São aquelas que têm inquilinos, Sr. Deputado. Nós temos tentado exercer o direito de preferência para salvaguardar os inquilinos do centro histórico. É isso que nós temos feito. Foi isso que eu anunciei e é isso que tentaremos fazer. Aliás, com a sugestão muito bem feita pela senhora vereadora da CDU, que está aqui hoje também, e que nos propôs, aliás, que se propusesse ao Governo uma alteração legislativa para não frustrarmos o exercício do direito de preferência que tem sido constantemente frustrado. Se o PS quer dizer a verdade, diga a verdade. A nossa posição é contrária. Nós tentaremos exercer o direito de preferência em edifícios no centro histórico, desde que correspondam à avaliação feita pelas finanças, principalmente naqueles casos em que tem inquilinos. Porque essa é a forma que nós conseguimos para mitigar uma coisa que não conseguimos mitigar, que é a falta de investimento do Estado Central em habitação, desde 2009, zero, e a incapacidade, que eu também compreendo de todos nós, em encontrarmos uma forma justa e adequada de fazer alterações à lei das rendas que, ao mesmo tempo, não comprometa aquilo que, apesar de tudo, é o mercado da habitação e da reabilitação. Claro que isso não exclui a possibilidade que todos teremos de encontrar formas de promover com o setor privado a construção de habitação em terrenos municipais. E isso estamos a desenvolver, já foi anunciado, encomendamos um estudo fora e será apresentado. O professor Alberto Castro está neste momento a estudar, já com base nas novas leis, tudo aquilo que pode ser feito. Aliás, devo dizer uma coisa, sabe o que é que me surpreende mais? Eu ia aqui defender o Ministro do Ambiente e a Secretária de Estado da Habitação, porque, de facto, com ele temos tido uma excelente colaboração nesta matéria. Compreendo que o Partido Socialista do Porto agora tenha uma visão diferente. Entendam-se. Algumas das críticas que têm sido feitas esta revisão orçamental nós também partilhamos, mas há aqui aspectos que alguns consideram crítica e nós consideramos positivos. E um deles é justamente a incorporação do saldo de gerência e, portanto, a sua transformação em despesa, substituindo as receitas que constavam, digamos, do orçamento inicial e que não eram falsas, era um pressuposto, uma expectativa real que elas concretizassem. Tal como também é positivo não se considerar aqui, por exemplo, também a venda das unidades de participação, digamos, no fundo, o Porto Douro e outras que já foram referidas.
Outro aspecto positivo, e temos que dizer, porque de facto isto é uma aspiração que nós temos vindo a defender desde o início do mandato, é finalmente assumir-se, digamos, o aumento do financiamento das freguesias. Quer dizer, ninguém falou nisso, mas de facto acho que esta despesa, que é uma despesa corrente, mas é uma despesa corrente saudável, porque tem efeitos multiplicadores, penso eu, nas juntas de freguesia e, portanto, nos benefícios que se pode vir a contribuir para a cidade, que é uma boa despesa. Esta despesa, metade é, como o Sr. Presidente já o disse, são despesas associadas ao direito de preferência. E, portanto, de facto, o PSD, neste aspecto, reclama louros nessa matéria, porque, de facto, tem-se batido contra esta medida política, na generalidade dos casos. Não significa que seja sempre. Nós aqui já o dissemos, já definimos quais são os critérios e os requisitos que consideramos aceitável e o direito de preferência. No entanto, sempre que não estejam em causa, designadamente, situações em que o valor patrimonial seja manifestamente adequado de acordo com os valores de venda, achamos que isso não justifica, digamos, o exercício de preferência. Ou então, quando não estão em causa, portanto, questões de natureza de conservação patrimonial, do centro histórico, etc., ou até da habitação. Percebe-se também, e como outros grupos políticos já aqui vieram chamar a atenção, que mesmo entre magias e habilidades do ponto de vista da gestão orçamental, a Câmara não abdica de manter um saldo de gerência ao nível dos, agora, e para tentar ser o mais rigorosa possível, 88 milhões de euros. Deixando de lado respostas urgentes na cidade. E não poderia deixar de pegar no exemplo das questões dos apoios às estruturas culturais da cidade, que foram trazidas aqui noutro ponto que pouco tinha a ver com estes apoios, mas foram aqui trazidas. Concretamente, aquilo que é uma emergência, uma urgência de apoios para a cultura, mas apoios à medida das diferentes estruturas culturais da cidade. Isto evitaria o caráter efêmero e não inclusivo de soluções como o apoio pontual ao FIMP e ao TEP, que o Bloco considera fundamental, preponderante, não permitir que estas estruturas desaparecessem da cidade, mas ainda assim os critérios relativamente a estas duas estruturas são pouco claros e eventualmente até pouco justos no que diz respeito ao todo das estruturas culturais da cidade. Programação cultural é diferente de política cultural e este orçamento, enfim, torna mais débil aquilo que possa ser a resposta a este nível. Quando nós pegamos no orçamento e na revisão do orçamento, nós temos um aumento de 28%. Portanto, aumenta de 7 milhões 174 mil para 9 milhões 182 mil, um aumento de 2 milhões de euros. Mas nós não podemos tomar a cultura apenas por essa verba. Se considerar, por exemplo, que alguns dos direitos de opção, nomeadamente os direitos de opção relativamente ao Sá da Bandeira, como sabe, que de alguma maneira também deveriam contar para a cultura. Portanto, nós não conseguimos, olhando apenas à forma como a nomenclatura está feita, construir aquilo que é o impacto real da cultura no orçamento municipal. Nós aquilo que tentamos foi, no FIMP e no TEP, salvaguardar uma situação que tem a ver com duas estruturas da cidade que, como sabe, colaboram ativamente connosco na programação do Teatro Rivoli, que tinham justas expectativas a que terem conseguido, nas suas candidaturas, ter outro sucesso e não tiveram. E aí a Câmara Municipal do Porto considerou, e julgo que estará de acordo comigo, que era absolutamente imperioso e necessário salvaguardar essa posição, pelo menos pelos 2 anos, até que possam voltar a apresentar a candidatura. Dirá, pois, e os outros? E podemos falar, por exemplo, no caso do ensemble. O ensemble, por escolha própria, tem preferido, como sabe, e muito bem, é uma companhia fantástica, aliás, e, portanto, com pessoas fantásticas, mas tem preferido trabalhar numa colaboração mais ativa com o Teatro Nacional de São João. Portanto, a proposta que a Câmara Municipal do Porto fez ao Teatro Nacional de São João, ao Sr. Ministro da Cultura, ao Sr. Secretário de Estado, foi que, a exemplo daquilo que nós estamos a fazer com o FIMP e com o TEP no Teatro Rivoli, que eles utilizem o mesmo instrumento através do Teatro Nacional de São João, que é perfeitamente possível por lei. Ou seja, assumindo que o Teatro Nacional de São João precisa desses conteúdos. Mas uma coisa é certa, nós não deixaremos cair o ensemble. Agora, entendemos também que não me parece justo, e acho que me dá razão, que o Estado Central, por erros que foram cometidos, que todos nós podemos compreender em termos de concurso e disto e daquilo, mas que foram
no mínimo, e compreenderá que eu tenho muito cuidado, e acho que tive muito cuidado na forma como referi o assunto, porque quando há concursos é muito fácil nós dizermos que não gostamos do árbitro, mas que houve alguma coisa que não correu bem, não correu, e ser agora o município do Porto subitamente a ter que se substituir ao Estado Central. Não me parece que esteja certo. Aliás, essa é uma discussão até no âmbito da descentralização que a CDU tem feito, e sei que o Bloco também faz e que nós também fazemos.